Olá, seja bem-vindo à sexta aula do nosso curso de AutoCAD 2016 da Compasso Cursos. Então vamos dar 2 cliques no programa para abrir. E aqui em documentos recentes, vamos abrir a aula passada, que é a aula 05. Primeira coisa que iremos fazer é renomear para aula 6. Aula 06 Compasso. Vamos salvar e vamos iniciar a nossa sexta aula. Bem, nessa aula iremos trabalhar com projetos. Vamos fazer uma planta baixa, calcular todo o quadro de esquadrias, quadro de portas, os cortes, e também o telhado. Então, a primeira coisa a se fazer é trocar layer e deixar na layer adequada para começarmos o projeto. Lembrando que os outros arquivos aqui ainda continuam, desde a primeira aula até a quinta aula, porque às vezes vamos precisar de alguma coisa que está aqui acima. Se der para aproveitar, é bom manter. Se for muita coisa, acaba pesando, a gente vai ter que deletar. Tá? Mas como não é muita coisa, então não precisa deletar. Vamos lá. Vamos pegar a ferramenta Line e vamos começar pelo bloco direito aí na nossa planta baixa, exatamente no dormitório 1. Vamos utilizar os mesmos processos das aulas passadas, começando na parte interna, pois já temos um projeto. Tá? Vamos pegar a ferramenta Line, clicar em qualquer lugar, lembrar do F8, para quê? Para ficar retinho. E vamos começar a digitar a distância, 3.15, indica a direção, digitar a distância, confirmar com Enter. Indica a direção, digita a distância, então deixa eu ver aqui se eu acertar, tá certo, 3.18, e vamos indicando a direção, digitando a distância e confirmando. Olha só, tenho o meu dormitório, chama a ferramenta Offset, ponto 15, já faço todas as paredes, pois eu fazendo isso, eu consigo sair dessa ponta e fazer o meu banheiro. Tem 1.20, 3.15 e fecho aqui. Lembra de dar o offset novamente, ponto 15 para cima. Pego a ferramenta Line, clico aqui, indico para cima 2.5, para a esquerda, deixa eu ver aqui que agora eu acabei errando aqui, mas é 4.3, 2.5 e posso clicar aqui. Olha que interessante. Pego a ferramenta Line, clico aqui nessa ponta e vou construindo. Você não precisa nem assistir essa parte da videoaula. Só pegar aí o projeto e digitar todas as distâncias e construir ele, tá, gente? Deixa eu ver aqui que eu acabei errando. Ah, tá. Olha só, o Ctrl Z. Tá? Ou se não, pode clicar aqui nessa opção, que seria o Ctrl Z, só que ele sumiu tudo, Então, é bom apertar o Ctrl Z. Tá? Aqui que eu tenho 1 metro de distância, e depois tenho 3.53. Aí, 1 metro, e fecho aqui. Não é muito bom, tá, que essas linhas fiquem separadas, porque às vezes se vier alguma coisa que precisa do centro, eu não vou ter. Eu posso usar a letra J Enter. Para quê? Para juntar. Tá? Tanto aqui quanto aqui. Pronto, agora eu clico, tá vendo? Tem uma linha inteira. Não há necessidade de fazer isso, porém é melhor porque vai que de repente necessita, necessita achar o ponto central e dessa forma facilita encontrarmos o ponto central. Offset, ponto 15, para fazer essa parede e para fazer essa. Usamos o fillet para juntar aqui, segurando o fillet, tá? O fillet segurando o shift. Para quê? Para ficar retinho, senão ele vai fazer conforme o valor de raio que está aqui. Olha que interessante. Eu criei toda a minha parte da direita e agora vou começar a minha parte da esquerda. Lembrando que aqui eu tenho uma cota de 1 metro. Então, se eu tenho essa cota de 1 metro, eu posso clicar aqui
andar para a direita mais ponto 15, tá? E descer aquele 1.9. Olha que interessante, eu vou fazendo todo o contorno da parte central, né? 2.15, porque com essas cotas eu consigo fazer 2.15 para cima 2.8. São coisas que vocês já conseguem fazer, tá? E aqui pode deixar uma pontinha aqui, mesmo que seja mínima, tá? Porque quando a gente usar o fillet, olha só, ela junta, né? E aqui eu tenho, novamente, aqui eu tenho a passagem de 1 metro, né? 1.15 para cima, que eu posso clicar ou posso juntar depois. Aqui, gente, eu tenho uma... se vocês for ver, pegar o valor daqui, que é 3 metros, se eu tirar 1,90 mais 1 metro, quer dizer que aqui eu tenho 10 centímetros. Então, às vezes eu vou ter que fazer uma soma matemática aí, ou uma subtração, né? Então, pela subtração, eu consigo ter as medidas. É muito importante, tá? A parte para saber onde que está a parte interna e onde está a parte externa, porque senão a gente fica totalmente perdido. Então, olha só, aqui eu construí a parte interna e joguei a parte externa, porém aqui não é ponto 15, tá? Ali é ponto 25 essa parede, então vamos chamar o offset ponto 25. Só um representante, porque eu posso usar o fillet, ó. É rapidinho. Então, olha que interessante, já está pronto nosso projetinho, até com as passagens. Agora, o que falta fazer? Tá? Fazer o lote. Então, vou trocar aqui para layer piso, pegar a ferramenta Line, clicar aqui nessa ponta e digito a distância que está na prancha. 9.5 para baixo, 15.5. Tá? Eu quero que vocês façam sozinhos, tá? E depois, se tiver necessidade, vocês olhem a videoaula. Mas isso dá para vocês conseguir fazer sozinho, porque nada mais que é do que Line, ferramenta Line indicando a direção, digitando o valor, depois usando a ferramenta Offset. Então, basicamente, é nossas primeiras aulas do curso. Isso você já consegue fazer. Agora, o procedimento que eu uso no dia a dia, que a gente usa aqui no escritório, para realizar todo o processo aí, depois de desenhar a parte baixa, né? Porque agora, se a gente já desenhou a parte baixa, a gente vai ter que colocar janela, portas, colocar textos, colocar cotas, fazer o telhado. Então, é um processo muito repetitivo. Então, olha que interessante. Vamos salvar. Vamos minimizar. E vamos aqui no arquivo, nos arquivos da aula, você acessa aí no CD. Vamos abrir o arquivo base ou o arquivo base correto que tiver aí no seu CD. Ou no seu pendrive, ou no seu e-mail, não sei. Olha que interessante. Eu tenho aqui a aula 6. Vou copiar esse quadrado aqui, o retângulo, e vamos levar, tá? Copiar, seleciono, dou Ctrl C, tá? Ou se não, coloca aqui em paste, ou quer dizer, paste não, desculpa, copy, tá vendo? Ele vai copiar, e depois eu venho aqui no projeto da aula 6, eu posso clicar em paste, ou dar Ctrl V. E olha que interessante, eu tenho um retângulo com um monte de informação do que eu vou usar. Gente, depois desse processo aqui, tudo se torna automático. Tá? Quer dizer, automático não, tudo se repete. Igual, se eu tiver que colocar cota, vai sempre repetir cota. Em todos os projetos eu vou ter que ter cota. A linha tracejada também, porque o telhado. Os cortes também vou ter que ter. Esse escrito que vai embaixo também, tá o nome do projeto. Os textos dos cômodos também. Parte de corte também, parte de telhado também. Se eu colocar chura de concreto, esquadrias, ó, eu vou ter janelas e portas.
Então, basicamente, se repete tudo. Então, olha que interessante. Vamos pegar o texto dos cômodos. Vamos copiar. E vamos tirar o F8 também. A gente copia, pode dar Ctrl C, Ctrl V que vai dar certo. E vamos colando conforme o cômodo, tá? E depois a gente vai editando, dá 2 cliques em cima do texto e edita, escreve aí conforme a necessidade. Nem aqui é o banheiro, WC, né? E a metragem a gente vai usar o que? A gente vai usar depois o AA Enter, uma ferramenta para a gente conseguir achar a área. Nossa, eu estou tendo tanta dificuldade aqui para escrever dormitório. Dormitório 01. Aqui, cozinha. Gente, isso vocês já sabem, tá? Às vezes é ruim ficar vendo a videoaula. Então é apenas um suporte, tá? Olha aqui. Agora precisamos encontrar a área, tá? A área, aqui em utilidades eu tenho a opção mensure, né? Que seria medir a distância. E eu tenho a área, tá? Eu posso digitar o comando área, que é a Enter, ou simplesmente clicar aqui e clicando nas pontas e do Enter, ele vai me dar a área 10.75, já está correto. Então vamos para a próxima. Do Enter para repetir o comando, ele me dá a área de 3.78. Então aperto o ESC, dou 2 cliques aqui em cima do texto, 3,78. Seleciono, eu posso centralizar aqui que é legal. Tá? Então você pode selecionar todo ele e clicar nessa opção para centralizar o texto. Ó, a Enter, clico nos cantos, dou Enter. Tá? Olha só, 10.017. Se eu tenho 7 aqui, eu posso arredondar para 10.02. Tá? Que o 7 está acima do 4, né? Que seria o terceiro dígito depois da vírgula. Então entra em arredondamento. A Enter. Clico aqui, aqui, dou Enter. 8.82. Então eu vou fazendo isso começa a se tornar repetitivo, gente. Tá? Então isso com 3, 4 projetos que vocês fazem, 9.45, com 3, 4 projetos que vocês fazem, se torna repetitivo e é uma coisa que vocês acostumam a fazer. Depois vocês não vão nem precisar mais ver as videoaulas. Estou colocando vírgula aqui para ficar padrão para todos. Olha que interessante, eu tenho a cozinha, tenho a sala, tenho o dormitório e tenho o WC, o dormitório 2 também. Então agora eu preciso colocar minhas portas. Bem, antes de eu fazer o meu quadro de iluminação e o quadro que a gente vai aprender hoje, que é das portas, a gente já pode colocar as portas. Porque a gente tem que usar o quê? A gente tem que usar o bom senso. Que nem, se a pessoa muda para essa casa, a primeira coisa que ela vai fazer é entrar com os móveis aqui pela sala. Então é adequado que seja uma porta grande, senão vai complicar tudo. Ela vai ter que entrar com sofá, com cama, com armário, então tem que tomar muito cuidado para não deixar uma porta pequena e depois a pessoa não conseguir entrar com os pertences dela. Então olha aqui, 15 quadrilhas eu tenho as portas. E agora a gente vai aprender uma porta bem legal, que é essas 4 portas aqui. Essas 4 portas eu só preciso delas. Eu vou copiar, né? Primeiro eu vou escolher a porta correta, que é a porta com a folha para baixo. Eu venho aqui nessas portas, seleciono ela e ela tem esses pontos. Quer dizer que ela é um bloco dinâmico. Olha que interessante, essas setas elas fazem mudar de direção. Essa seta aqui. E essa seta também muda direção em X, né? Olha só, a folha da porta ela muda agora em Y. Tá? Dei 2 cliques ali, apertei ESC para sair. Olha só, então eu vou posicionar ela conforme o correto que eu vou puxar ela para cá. Então agora o que eu faço? Dou a ferramenta Copy. Né? Se ela já estiver selecionada, já vai para o ponto de base. Se não, vou chamar a ferramenta Copy, selecionar e dar Enter. Eu pego exatamente onde que eu estava pegando as outras.
aqui está a minha folha da porta, né? Eu venho e clico aqui bem no cantinho do batente e levo lá onde vai ficar. Aí, pronto. A única coisa que eu vou fazer é mover ela um pouco para cima. Então, uso mover, indico para cima, ativo o F8 para ficar reto, digito ponto 10. Olha agora, eu seleciono a porta e vejo aqui que no meu projeto aí na prancha, ela está como a porta P2. A P2 ela tem 90. Então, eu venho aqui nesse triângulo, clico, escolho a 90. Ó, só. Ela aumenta, tá? Olha que interessante, nesse triângulo do lado esquerdo tem todos os tipos de portas. Então, por isso que eu gosto de usar essa, que já permite ter todos os... Se eu precisar trocar o tamanho da porta, é só clicar ali e ela já troca. Bem, agora eu vou copiar as outras portas. Aqui, vai nesse dormitório, ela vai entrar por aqui. Então, vem aqui, dou CO Enter. Opa, aperto ESC para sair do comando. Vou trocar aqui, deixar na posição correta, porque aí é só levar. Copio, pego aqui exatamente no ponto aqui do batente, no canto do batente, proporcional ao canto que eu vou deixar a porta. Movimento para baixo, ponto 10. E pronto. Agora eu posso usar a ferramenta Copy. E vamos trabalhar no banheiro aí. Clico aqui nessa ponta e trago para cá. E pronto, ó. Já ficou na posição correta. Porém, clica aqui nesse triângulo que tem as opções. Ela já está no 80. Porém, já está correta, né? A do banheiro, ela é outro tamanho, é de 70. Então a gente clica aqui no triângulo e passa para de 70. Só que tem um detalhe, não sei se vocês perceberam, a do dormitório está com soleira. Então clica e sem soleira. Tá? Aqui a gente vai remover daqui a pouco com o trim essa parede, né? Todas as paredes têm que ser removidas. A do banheiro a gente deixa com a soleira, né? Porque são pisos diferentes. Aqui também. Vamos trazer uma para esse dormitório e uma para a cozinha. Então agora eu vou pegar a que está em pé. Vou selecionar e vou trocar a posição. E essa aqui eu vou levar lá na cozinha. Ela está na posição correta da cozinha. Seleciono, né, uso a ferramenta Copy, seleciono. Clico aqui no cantinho referente à batente da porta. Seleciono a porta agora. E vou mover ponto 10 para a esquerda. Gente, essas ferramentas eu expliquei mais detalhadamente no começo do curso. Tá? Se tiver com dúvidas, vocês vão ter que voltar lá no começo do curso e ver as primeiras videoaulas, tá? Olha só, troco aqui as posições, tá vendo? Então, sempre nas setinhas do centro e dou o copy. Pego aqui na ponta e levo para o dormitório. Uso a ferramenta mover, eu posiciono aqui ponto 10 para lá. Vamos ver se fica legal. Aí ficou bom. Tá? Agora eu vou tirar a soleira dessa, porque ela não tem. Opa. Ela é de 80, né? Então vou deixar ela de 80. Essa daqui é uma P2, né? P2, se a gente olhar lá no quadro, ela é de 90. Pronto. Vou usar o trim, a ferramenta da trim, com 2 enters, né? TR, enter, enter. E vou fazer isso, ó, criar uma caixa de seleção sempre nas portinhas aqui, porque tá vendo que ela remove a linha da parede da soleira aí da porta, tá bom? Faço em todas as portas e pronto, minhas portas já estão prontas. Você viu? Não tem trabalho nenhum. Se eu quiser alterar agora para uma de 60, eu consigo alterar. A única coisa é que depois eu vou ter que esticar aqui, mas é muito mais fácil. Tá? Porque ela já movimenta tanto o arco, né? Se eu quiser uma de 50, quiser alterar, mas geralmente a porta a gente não altera muito. Tá? Agora vamos para o quadro de esquadrias. Se já está correta aqui a nossa área, a gente vai vir aqui de novo, né, nos arquivos da aula, no CD de vocês, e vamos abrir aqui, ó, planilha janela. Planilha janela, vamos só deixar aqui os cômodos que temos no projeto. Então nós temos uma sala, uma cozinha, um banheiro, um dormitório 1 e um dormitório 2. Então basicamente é clicar aqui no ambiente, selecionar só esses
daqui de cima, tá? E dá um Ctrl C, porque os outros ali não vai aparecer, tá? Se a gente se não selecionar. Se caso tivesse uma intercalada, a gente teria que estar deletando, tá? Volta aqui no projeto, abre ele grande e dá um Ctrl V. Às vezes vai ter que tirar o zoom aqui, senão ele vai converter, porque ele vem grande, né? Isso, usa o Scala, tá? Que é essa ferramenta aqui, clica nela, selecione o quadro de esquadrias aqui, dá Enter, dê um clique e digite o valor, .07. Já vai ficar no tamanho adequado, tá? Vamos movimentar, tira o F8, vou deixar aqui bem próximo, tá? Que depois a gente ajeita ele conforme está aí na prancha. Olha só, para alterar aqui é só dar 2 cliques, que ele vai abrir de novo o Excel. E eu vou colocar os valores que estão aqui, ó, que nem na sala. Minha sala é de 9,45. Minha cozinha é de 8,82. É só eu colocar nessa parte azul a área quadrada. O WC pode colocar aqui, ó, só dar 2 cliques, né, apagar o WC. Quer dizer, o 01 do WC, deixar só WC e colocar 3,78. Dormitório 1, 12,02. Opa, 12 não, desculpa, gente, 10,02. O dormitório 2 é 10,75. Tá bom? Os outros ali não sofrerão alterações. Podemos fechar aqui. Opa, essa daqui é aquela que a gente clicou para abrir, tá? Pode fechar e não salva ela, pelo amor de Deus, gente, senão vocês vão perder tudo. Olha que interessante. Então agora eu já tenho minha sala, já tenho o piso aqui, já tem tudo calculado. Quando eu coloco os valores aqui, ele já faz todo o cálculo da tabela e já me dá o tamanho que eu tenho que ter da janela, de largura, tá? De largura. Então olha só, na sala eu vou colocar uma de 1,20. Então eu venho aqui, ó, em janelas e pego uma de 1,20. Tá vendo? Conforme a sala. Se eu vou colocar aqui, eu venho, seleciono essa de 1,20. Quer dizer, seleciono não, vou usar o copiar nelas, né? Se eu mover para lá, eu perco aqui. Então vou copiar. Se o meu texto está para cima da janela, vai ficar para cima, eu clico nesse triângulo, porque é aqui que eu vou ter o triângulo. Tá vendo? Referente ao texto. Então olha minha cozinha, o texto está para baixo de onde eu vou colocar a janela, né? Então minha cozinha eu vou colocar um de 1,20. Vou usar a ferramenta copy. Vamos lá na de 1,20 novamente. O texto está para baixo, então triângulo de baixo. Entendeu? E agora, no WC, é uma de 1 metro. Então copia, CO Enter. A de 1 metro, ela é em pé. Então eu venho aqui na de pé, clico. O texto meu está para essa região, né, em relação à janela. Então eu pego sempre o triângulo da posição que vai ficar o texto. Olha só, se eu for pôr aqui, então meu texto está para baixo. Então eu pego o triângulo que está para baixo. Dormitório 2 é uma de 1,50. Então dormitório 2, uma de 1,50. O texto está para baixo, então eu pego o triângulo de baixo. E mesma coisa, ó, o texto está para cima agora, né? Em relação a onde eu vou pôr a janela. Então agora pego a 1,50 para cima. E olha só que rapidamente, ficou muito rápido para a gente projetar agora. Já conseguiu colocar a janela. Ó, usa a ferramenta Trim e vou fazendo a mesma coisa, tá, que eu fiz nas portas, tá? Porque olha só, a linha ela tem que terminar onde que tem a janela, tá? Ela não pode continuar, senão fica tudo grosso. Tá? Então olha que interessante, já está pronta a nossa quadro de janelas, tá? Isso aí com o tempo vocês ficam muito rápido, tá? Isso fica muito rápido mesmo. É bem interessante fazer dessa maneira. Então, o outro processo, depois que a gente termina de colocar as portas e janelas, a gente pode fazer também os quadros, o quadro aqui de relação de portas, tá? Então vamos de novo lá no nosso projeto, ou quer dizer, na nossa pasta que tem os arquivos e tem planilha portas. Eu abro aqui, ó. Vocês podem perceber que tem até a P3, então eu copio até a P3, então Ctrl C, tá? Quer dizer, tem 3 tipos de portas, tá? E dou um Ctrl V aqui, vai vir grandão também, posso usar a ferramenta escala,
né? Selecionar, dar Enter, clicar em algum ponto para escalonar, e quando ele pedir o fator de escala, pode usar 0,7. Se ficar muito pequeno, né, depois você pode aumentar ele conforme a sua necessidade. Então olha só, eu tenho uma P1, uma P2 e uma P3. A P1 tem 0,80. Então já aproveita aqui o texto do dormitório, dá um Ctrl C nele, coloco aqui e digito, seleciono tudo, coloco P1, né? Então quer dizer, aqui vai ser a P1, deixa eu só verificar se é a P1. Se ela tem 80, né? Então a P1 tem 80 e ela abrir madeira. Beleza. Dou um copy nesse P1 e vou colocar no outro dormitório, porque vai ser igual, tá? Agora eu copio de novo a P1 e coloco aqui no WC. No WC, se eu não me engano, vai ser a P3, tá? Porque olha aqui, a P3. Ah, tá. No caso aqui eu vou ter que inverter para ficar igual na planta baixa aí de vocês. Quer dizer, na planta baixa não, no arquivo de vocês. Vocês podem dar 2 cliques aqui no arquivo, tá? A gente só inverte aqui, ó, 0,90 para 0,70, tá? Ou poderia ter deixado ali só inverter os nomes, tá? E vamos lá. Então agora tá certo, ó. P2 é a 90, de 90. Então vamos copiar aqui. Tá, isso é bem simples, gente. É só fazer uma tabela e colocar as dimensões das portas, porque o pedreiro vai usar essas dimensões, tá, para se orientar na hora da construção. Olha que interessante. Então tenho duas P2, tem duas P1 e uma P3. Eu tenho que pôr a quantidade também, tá? Então olha só, tem duas P2, duas P1, né? Duas P2 e uma P3. Só fechar aqui já vai estar alterado. Então fica muito rápido trabalhando com o Excel acoplado aqui no AutoCAD. E o que falta agora fazer? Bem, vamos fazer o telhado. Então troca aqui para Layer Telhado. Tá? Só deixa eu verificar aqui, né? Eu acabei não classificando aqui na Layer Texto. Então vamos selecionar tudo. Os textos que eu fiz e vamos trocar aqui para 03 underline textos, tá? Só verificar aqui, ó, 02 esquadrias, 02 esquadrias, esse aqui já estava, né? 02 esquadrias, 01 piso, 04 alvenaria, e agora a gente vai para o telhado. 03 telhados. Pega a ferramenta Polyline, mesma coisa das aulas passadas. Clique em volta, exceto no lugar onde tem a parede de 25, que é a divisa. Contorna todo o projeto. Opa, dá um Ctrl Z aqui para voltar. E chamo o offset de 0,5 para lá. E pronto, pode deletar isso daqui. E olha só o meu telhado. Porém, vou pegar a ferramenta Line aqui e vou criar uma linha dessa ponta até essa ponta, tá? Porque geralmente o telhado ele desce depois da parede, tá? Ele não vai descer aqui e depois fazer algo aqui, porque aí você vai ter que ter uma estrutura de madeira. Dá um trabalho pra caramba para fazer isso na obra. Então, geralmente, se vocês reparar, tá? A maioria dos telhados é assim quando chega aqui na ponta, tá? Se vocês perceberem, eu tenho a linha tracejada do telhado. Eu posso pegar aqui, ó, Match Properties, clicar nessa linha tracejada e aplicar nela. Olha que interessante, já fica tudo de uma vez. Pronto, já está pronto o nosso telhado, porém eu só preciso achar o centro dele. Bem, o telhado a gente consegue achar o centro quando a gente pega aqui, ó, uma extremidade até a outra, tá? Não importa se tem essa interrupção e essa. Pode ver que daqui até aqui, ó, ele pega de fora a fora. Então a gente faz uma linha de fora a fora e pega o centro dessa linha, tá? Porque aí vai ser o centro do telhado. A gente cria uma linha de fora a fora, né? Tem que tomar cuidado para essa linha ficar reta. Parece que não ficou reto. Não ficou assim. E uso o pincel para copiar as propriedades do telhado para ela. Então já está pronto o nosso projeto aqui sem cotas, né? Olha que interessante, agora eu vou fazer o telhado.
Então eu posso vir aqui e apagar cotas não, esquadrias, alvenaria e textos. Pronto. Usa a ferramenta copy, copio tudo isso e coloco aqui na lateral. Agora eu voltando, aqui a luzinha. Então eu tenho meu projeto intacto e eu tenho uma cópia aqui que eu fiz rapidamente. Então olha que interessante, que eu posso usar até o retângulo para reproduzir, né, aquela parte da parede que vai aparecer mesmo, né, porque divisa, não vai colocar telhado aqui em cima, vai ser o muro mesmo. Só trocar aqui essas linhas tracejadas, tá, para by layer e by layer. Pronto. E olha que interessante. Agora, para eu fazer o telhado, eu posso vir aqui, tá, nessa loucura aqui, que é as posições do telhado. Então, meu telhado ele é uma água para cima e uma água para baixo. Então, uma água para cima e uma água para baixo. Eu copio, né? Levo ali próximo. Agora é só pegar a ferramenta mover. Opa, que eu acho que eu esqueci disso daqui. Deixa eu copiar. Aí. Então pega a ferramenta copiar, eu posso copiar isso para cá e isso para cá. A ferramenta copy, tal, Ctrl C, Ctrl V funciona aqui também. Agora eu vou chamar Shura. Então clico aqui nessa opção ou dou H Enter. Pego a ferramenta Match Properties, tá, da Shura. Clico aqui nessa Shura porque ele vai passar as propriedades para cá e eu clico na posição que vai ser o telhado. Dou um Enter para repetir a Shura, clico no pincel novamente, ele copia todas as propriedades e eu clico e já fica a posição correta, ó, ponta para lá e ponta para cá. Vocês viram que rapidamente que foi fazer isso, tá? Agora, o próximo passo aí, vamos cotar. Para cotar, olha que interessante. Vamos aqui de novo nesse retângulo. E eu tenho aqui, ó, cota com linha, cota sem linha. Internamente a gente usa a cota sem linha. Então clica nessa cota e vem aqui em Annotate, só verifica o nome, tá vendo? Tá 100, né, que seria a cota de 1 para 100, sem a linha. Então quer dizer, se você quiser usar essa cota, você vai ter que trocar aqui, ó, de ISO para 25, você vai ter que usar a 100 sem linha. Clica nela, tá? Vem aqui em Home, troca para Layer Cota, para a gente cotar correto, e vamos começar a cotar. Quando a gente usa essa cota sem linha, a gente pode pegar o linear, clicar, eu clico na onde que eu imagino que seja um tamanho legal, tá? Olha só, clico numa ponta, clico na outra e clico. Tá? O único problema é que parece que a cota está um pouquinho grande, tá vendo? Em relação a esse tamanho, está um pouco grande. Você fala assim, Rafael, como que eu consigo alterar uma cota? Às vezes você fala assim, você passa todas as cotas prontas, mas como que eu faço para alterar uma linha? Como que eu faço para alterar o texto, o tamanho, as unidades? É o seguinte, pode ir em Annotate, tá vendo a cota sem linha que você fez? Você vai clicar nessa opção aqui, ó, Dim, né? E vai aparecer essa janela. Você vai ter que selecionar a que você deseja, que é a sem linha, que você deseja alterar, e pode ir em Modify. Quando você vai em Modify, tem várias abas, igual lá das propriedades, as opções, né? Então tem a opção que se trata somente de linha. Então aqui, ó, tá vendo? Eu tô com essas setas ativadas, quer dizer que está desativada a linha. Então se eu quer dizer, está ativada, né? Se eu desativar, lá aparece a linha. Ó, apareceu a linha, tá? Mas como ela é uma cota sem linha, por isso que está ativada para sumir a linha. A cor sempre permanece no vermelho, né? No cor 10, só que essa daqui não vai aparecer, né? Ó, vou para os símbolos, símbolos é a setinha, né? Só que essa aqui está sem linha, então não vai aparecer, a gente pode pular. Textos, é isso que eu quero alterar, então vem aqui, ó, em teste estilo, clico nos 3 pontinhos e vou alterar o texto. Ponto 25 é um texto grande. Vamos usar o ponto 14. Lembra que a gente usou lá
teste size, colocou ponto 14, então ponto 14, vamos aplicar e fechar, tá? Em fit, tá vendo? Você pode trocar, lembra do scale, Gin Scale, altera aqui, tá? Só que a gente não vai digitar Gin Scale porque essa já está configurada conforme a necessidade. A Primary Units, tá vendo? Você pode trocar a precisão, pode trocar o símbolo, pode deixar o zero à esquerda, a supressão, tá vendo? Você tem o zero à esquerda e o zero à direita, tá bom? Mas não precisa trocar, pode dar OK, fechar aqui e pronto, o nosso tamanho de cota diminuiu. Aí olha que interessante, quando eu seleciono a cota, eu tenho alguns pontos de apoio que podem movimentar a cota caso fique em cima de alguma coisa, né? Ou de repente na hora que eu usar a ferramenta cota que ela ficar na posição errada, a gente reposiciona. Então agora é só cotar, gente, só pegar a ferramenta linear, clicar numa ponta, clicar na outra, tá? Apertar o botão direito do mouse porque ele repete o comando, isso facilita muito. Agora é um processo muito repetitivo, gente. Fica até ruim de fazer a videoaula. Fica muito extenso. Mas é um processo bem repetitivo e bem legal. Eu coloco cota sem linha, aonde que dá para perceber, né, a distância da sem linha. Porque cota sem linha, ela cota de uma parede até a outra, tá? Sem interrupção de porta ou janela. Então, o legal dessa cota está aqui sempre no segundo ponto. No último ponto ela vai ficar posicionada. Então, pega a ferramenta linear, clico aqui, ó, no segundo ponto a cota fica, né, na orientação. Então já cotei todo as minhas cotas aí, todas as dimensões que eu poderia usar sem linha, agora eu tenho que usar com linha. Então, mesma coisa. Vê aqui, ó, tá grande o texto, a gente vai ter que alterar de novo. Seleciona essa cota e verifica aqui, annotate o nome dela, tá vendo? 100. Então vamos clicar aqui, ó, para ativar 100. Deixa o uso corrente, clica nessa opção, vai lá, ó, tem que estar habilitada a 100 aqui e vamos em Modify. Vamos acessar o texto, 3 pontinhos e troca para ponto 14. Ó, já tá. Às vezes pode ser algum bugzinho que tá dando. Dá OK? Dá OK. Ela já voltou. Que às vezes na hora de copiar dá esses bugs mesmo. Pega a ferramenta linear e vamos cotar. Cota com linha eu uso mais externamente, tá? Olha que interessante. Quando eu uso a cota com linha de fora para dentro, quer dizer, de uma ponta para o centro, eu posso usar o continue. Quando eu clico aqui em continue, ele vai continuar a cotar. Olha que interessante. Fica mais rápido. Pega a ferramenta linear, agora novamente, e vamos cotar dessa ponta, tá? Mas se você não falou que era bom começar sempre de fora, então se você deixar a ponta do mouse lá, ele cria uma projeção, ele cria uma intersecção aqui, e eu posso começar de fora para dentro. E quando eu começo de fora para dentro, eu posso usar o continue, né? E posso fazer isso. Pego a ferramenta linear, vou cotar de novo, ó, de fora para dentro, porém deixo o mouse um pouco aqui, ele cria a projeção. Clico aqui na intersecção e eu começo de fora para dentro e dou continue. Aí. Pego a ferramenta linear de novo, clico daqui para cá. É bom, tá, a gente ter as dimensões necessárias para a pessoa conseguir gabaritar a obra depois lá. Se faltar a medida, aí não tem como. Vou colocar a medida aqui também. E aqui também. Pronto. Agora o que falta mesmo, gente, é essas passagens aqui do corredor, que é clicar daqui até aqui. Tá? Como é uma passagem, não é uma porta, então a gente tem que especificar o valor da passagem, tá? Se fosse uma porta, a gente colocaria ali no quadro da esquadrias. Aqui também mesma coisa. Posso até colocar mais ao centro.
E aqui, fazer uma de fora a fora, que foi a que confundiu, né? Na hora de fazer o desenho. Eu clico aqui numa ponta, vou até a outra, faço uma de fora a fora. E eu gosto de especificar uma também aqui, ó, no corredor com linha, para a gente saber de onde que está vindo. Mesmo aqui que ficou uma sobre a outra, tá? Ele vai representar sempre a mais grossa. Então, como o azul é mais grossa que o vermelho, vai aparecer na hora da plotagem a azul. Então, olha que interessante, a gente tem que verificar se a pessoa vai conseguir construir com essas medidas. Então, ele chegou lá, ele vai ter atestado, ele vai tirar a medida desses 3 metros, vai colocar uma estaca aqui, uma estaca lá de 3 metros, vai fazer a face depois de 90, depois de 1 metro mais 10 centímetros, quer dizer, ali eu não consigo representar esse 10 centímetros, que é muito pequeno, porém ele sabe que ali tem 3 metros, então ele consegue gabaritar pelo menos essa parte, e essa, e essa, e essa, e depois essa, então tá tranquilo, a pessoa consegue construir. Só deixa eu colocar a medida no lote, que é daqui até aqui, que é muito importante também, tá? Não deixe de pôr uma medida no lote de fora a fora. Está pronto o nosso projeto para mandar para o pedreiro, tá? Se vocês verem, isso aqui já é o suficiente. Porém, existe o projeto de execução. É mais complexo, porém o cara não tem como errar. Aqui na minha cidade, a gente mandando essa planta para o pedreiro, ele já consegue executar. Mas não é o correto. O correto é mandar o que? A execução. Porém, o pessoal que trabalha aí faz reformas, né? Ou tem construções que não dá entrada na prefeitura, e isso já é o suficiente para eles. A gente tem acompanhado. Deixa eu colocar mais uma cota aqui que está faltando. Tá? Porque às vezes ele vai fazer uma reforma. Ó, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, gente. Ó, a cota. Ela não está na ponta, né? Então, ela deu 1 centímetro de diferença. Então, tem que tomar cuidado muito com as portas aí, que às vezes as portas enganam. E pronto. Já está pronto o nosso projeto. Só falta o quê? Colocar o nome nele. Então, eu vou movimentar isso aqui para baixo. Ó, para colocar o nome, só copiar aqui. Você já tem o nome. Inclusive, é esse nome mesmo. Né? Coloca embaixo. Nem precisa alterar aqui. E vamos colocar os cortes. Que agora a gente vai definir os cortes. Então pega a ferramenta mover. Vamos definir primeiro o A, que é o de cima. Vamos tentar colocar igual está na nossa prancha, que é aqui. Vamos pegar aqui e esticar de fora a fora. Eu acredito aqui que essa linha aqui parece que está torta. Uso F8, está realmente torta. E vem até aqui embaixo. É só usar a ferramenta pincel, tá? Que está em home. Pincel aqui que é o Match Properties. Para passar da linha traço e ponto para ela. Aí posso deletar outra. Copio esse A aqui e desço lá. Só que vai ficar em cima, tá? A gente pode mover aqui a planta um pouco mais para baixo. Aí. Vamos trazer o BB. Copia o B e vamos posicionar conforme está aí no nosso projeto. Ele está um pouco aqui nessa, mais ou menos, tá? Nessa região. Tá? É mais ou menos, tá? Não precisa ser igual. Porém, se vocês colocarem em outra região aí que não seja próxima dessa, vai dar diferente os cortes. Então, o interessante é que um corte passa no WC e um corte passa na cozinha. Porque se você fizer o detalhe do encanamento, você consegue fazer. Então, agora vamos, como a gente já tem, vamos colocar nome aqui também na planta do telhado. Tá. Vai tirar o F8. No caso aí, tá o nome de cobertura. O telhado, tanto faz, tá, gente? Vai mudar de região para região. Abertura, eu gosto de mudar aqui o númerozinho, para dando sequência, né? 1, 2, 3, 4. Então, olha que rápido. Que eu falei demais, senão aqui daria para fazer esse projeto em 10 minutinhos. Para fazer o corte, que agora é a parte do corte,
a gente vai usar a ferramenta copy e vai copiar tudo esse projeto da planta baixa, tá? Primeira coisa que a gente vai ver para fazer o corte é a gente usar um corte que esteja, né, de acordo com as pontas das águas. Tá vendo? Esse é sempre o primeiro corte. Então, se a água está apontando para cima e a outra está apontando para baixo, quer dizer que a gente vai usar o AA, entende? Que ele está na vertical, quer dizer, a linha está indo para cima e está indo para baixo, conforme as águas do telhado. Então, para eu fazer o corte, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rotacionar o projeto todo aqui que eu copiei, para que minha ponta do AA fique para cima, tá? Se o caso, o AA aqui, ó, o bom do corte, tá, que você pode clicar aqui e também, ó, ele tem a parte do espelho. Então, ela tem que sempre ficar para cima essa ponta. Se tiver dessa posição aqui, ó, está errado. Se eu cortar, está muito errado. Então, vocês olham aí na prancha que tem só metade, só tem dessa linha para cima aí. Então, eu vou usar a ferramenta Trim e clicar aqui mais ou menos próximo aqui, ó, e vou cortar tudo que está passando próximo dessa linha. Depois que eu fizer isso, eu pego de novo, bem próximo aonde eu usei a ferramenta Trim, eu clico e solto. E seleciono tudo que está abaixo com o azul, tá? Porque aí ele vai sumir, ele vai deletar, tá? O que sobra são cotas, tá? E você pode deletar as cotas. Isso aqui, como é bloco, tá? Você pode selecionar e explodir, se quiser, tá? Se não quiser, não precisa usar o Trim, tá? Para cortar. Os textos pode deixar aí porque vão servir para orientação. Tá vendo? Eu tenho minha linha do telhado que é importante, tem a linha do corte, não posso deletar de jeito nenhum. Somente que eu deleto é cotas. Tá? Que as cotas não vai ter importância para a gente. Troca para layer alvenaria e faça o chão. Tá? Esse vai ser seu chão. Quer dizer, o ponto zero aí da casa, né? Mais ou menos imaginário. Pega a ferramenta agora. A gente vai ter que criar umas linhas, que eu falo as linhas infinitas, né? Então, para criar essa linha, XL, que é o X-Line, e clique em vertical, porque as linhas são na vertical. Olha que legal, fica uma linha infinita ligada ao cursor. É só vir e clicar nas pontas, tá, das paredes, mesmo tendo janela, as pontas das paredes que tocam a linha tracejada, tá? Aí pronto, ó, já estiquei todas as paredes. Olha que interessante. Agora eu vou trabalhar somente com parede. Depois eu trabalho com o telhado, com janelas, tá? Olha, a parte baixa aqui, depois a fundação, que seria, eu uso o ponto 10 para fazer o quê? Para fazer o contrapiso. E depois uso de novo um offset de ponto 4. Opa, desculpa, um enter de ponto 3 dessa linha que eu acabei de dar. Para quê? Para fazer a viga baldrame. Posso usar a ferramenta Trim agora e remover, tá? Tudo que está abaixo e tudo que está lateral dessa parte, dessa linha mais baixa. E aqui, aqui também, porque minha casa, né, ela acaba aqui, ó. Então eu não vou ter um contrapiso aqui. E acaba aqui também, então não vou ter um contrapiso e eu posso abrir essas partes, né? Porque aí vai ser tudo concreto. Se é concreto, ela é uma família só. Aqui para cima é alvenaria, então ela é outra. Uso o offset de 3 metros, porque o pé direito é 3. Pode ver aí no projeto aí que tem a cota. Então offset de 3, de novo offset de ponto 10, porque a laje. Usa a ferramenta Trim, corto aqui onde não tem laje, corto aqui onde não vai ter laje, eu só deixo onde vai ter laje. Não sei se vocês perceberam, tá? Essa linha, ela finaliza. O interessante das linhas infinitas é que o Trim tem uma função, tá vendo? Ela corta tudo, ela é infinita. Para ela deixar de ser infinita, eu tenho que aproximar o zoom e não ver mais a intersecção aqui em cima, tá vendo? Aqui é a intersecção. Então, se eu não ver a intersecção, ele já vai apagar tudo, ó. Entendeu?
Então, se eu ver a intersecção, ele apaga até a intersecção. Se eu não ver, ele some tudo. E isso é uma função do corte, tá? Que ajuda pra caramba. Vou cortar aqui também, igual aqui, ó. Se eu cortar, ó, ele vai ficar as pontas ali. Agora, se eu não vejo mais, ele some com a linha. Ele entende que é para apagar a linha toda. Tá? Aqui, mesma coisa. Vou cortar as pontas. E depois eu vou fazer um offset dessa para baixo de 40. Por que 40 aqui? Não é porque eu cortei aqui as pontas, então não vai dar muito certo. Aí, pronto. Quer dizer, 10 mais 30. Porque eu tenho minha laje, que é concreto, e tenho as vigas de sustentação da laje, que vai ser concreto também. Tá bom? Então, eu agora vou partir para o quê? Vou partir para as janelas. Janelas, o legal dela, tá? Que ela sempre passa 2,10 de altura. É a altura sempre fiel delas. Então pode dar um offset de 2,10 daqui para cima. E olha que interessante, aqui eu tenho uma janela, que é a sala, se eu verificar lá, ela tem 1 metro de altura, e a cozinha também, porque eu venho aqui, ó, sala, 1 metro de altura, e a cozinha também. Então eu venho aqui, ó, uso um copy, venho aqui numa de 1 metro de altura, ó, que é a lateral, seleciono, clico aqui numa ponta e trago para cá, ó. Clico aqui nessa ponta, clico nessa ponta. Olha que rapidez, já está pronta as janelas. Quer dizer, isso que a gente fez aqui no nosso curso otimizou muito. Mesma coisa, usei o trim aqui para remover as linhas azuis, tá? Senão ela vai ficar muito grossa. E agora, se vocês perceberem, eu tenho um offset aqui de 20, quer dizer, uma distância de 20 daqui para cá, para começar o telhado. Isso aí, eu digo que seria uma fiada a mais da laje. Quer dizer, uma fiada de tijolo de 19 centímetros, que com a argamassa e os detalhezinhos ele acaba dando 20. Tá? Então é uma fiadinha a mais. Se caso precisar de mais um, ponto 40. Entendeu? Se caso for ponto 50, aí eles vão preencher aqui com tijolo pó de mico. Tá? Que é o maciço. Então, vamos cortar agora tudo que está acima, tá? Desse 10,20. Aqui eu vou deixar porque esse telhado é um pouco irregular. E vamos entender. Vou trazer aqui, pegar a ferramenta Line mesmo aqui, porque é só clicar na ponta aqui do tracejado, do telhado, até ali mais ou menos. Aqui mesma coisa, tá? Eu trago uma linha, eu posso ter usado o X-Line ali, mas o detalhe do X-Line é que ele faz umas linhas infinitas, ó, e acaba, se o pessoal não conseguir trabalhar legal com a X-Line, eu recomendo que pegue a ferramenta Line e puxe stick. Pego a ferramenta Line novamente, clico aqui na ponta, indico a direção, digito o valor e digito o valor da inclinação para cima, lembra? Passou 1 metro, subiu 0,3 e eu clico aqui. Viu que interessante? Olha o que eu vou fazer agora, deletar isso aqui e vou usar a ferramenta Fillet dessa ponta até o centro do telhado aqui, segurando o Shift. Lembra que a gente fez nas primeiras aulas? A gente fez isso porque ó, o meio do telhado é aqui. E pronto. Eu sabendo o meio do telhado, eu venho aqui, ó, pego o meu telhado que está pronto já. Olha aqui, meu telhado está pronto. Só dar um copy nele, ou pode mover lá para lá, só, né, pega exatamente aqui na ponta e traz para cá. Se for realmente ponto 30, vocês vão usar esse. Se não for, não usem esse, tá? E olha só, tá na inclinação correta, porém ele tá grandão, né? Fala assim, nossa, Rafael, tá grandão, né? Deixa eu deletar essa parte, esse negócio aqui. Olha o que vamos fazer. Tá, vamos deletar aqui também a cozinha, senão vai atrapalhar. Deletar essa linha que nós já usamos. Posso usar a ferramenta Trim aqui para cortar aqui a altura, de onde vai pegar isso. E vamos pegar, selecionar aqui, agora que a gente deletou as coisas que poderiam atrapalhar, usar o Explode, tá? E deletar tudo que está, né, depois aqui da linha, mas com o azul, tá? Eu deleto e depois uso o Trim, tá? Eu não, só aqui que eu não vou usar muito aqui próximo, tá?
senão vai sumir algumas coisas que eu vou precisar depois. Essas daqui que está mais próxima eu deixo. Então eu venho aqui, ó, embaixo de onde eu copiei o meu telhado, eu tinha essas duas coisinhas aqui. Vamos copiar também, pode ser Ctrl C, Ctrl V. Trazer próximo lá. Então olha só, vou selecionar essa aqui, vou mover, eu pego aqui nessa ponta e levo na ponta mais próxima, tá? Aqui que a gente pode fazer, né? A gente pode deletar até essa aqui que está passando em cima da linha, tá vendo? A gente pode deletar ela e considerar como se fosse essa. Então pode pegar a ferramenta Copy ou ferramenta Move e clicar em cima dessa ponta. Exatamente, ó. Aí é só usar o trim aqui, ó, para remover essa parte aqui e o delete. Então essa parte aqui já está pronta, né? Só aqui que vamos usar o fillet aqui que ele acabou cortando. Aí. E aqui mesma coisa. A gente pode deletar essa daqui e usar referente a essa. Pega a ferramenta Copy. Aqui, ó, essa ripinha, né, que seria uma ripa. A gente vem e clica nessa ripa daqui. E pronto, ó, uso o trim para cortar aqui e deleta. Olha aqui, gente, está pronto o nosso telhado aqui na vista lateral. Um detalhe importante que o pessoal esquece, tá? Eles não dão importância ao corte PB, que é o que dá mais trabalho. Então, não deleta essa linha do corte e quando vocês terminar, vocês esticam ela até aqui, ó, só para a gente conseguir fazer o outro, tá? Pega a ferramenta Line, cria agora a extremidade do lote, usa a ferramenta Trim para cortar, isso, tá? Pode cortar aqui também, cortar aqui, depois vocês vão criar uma linha na layer piso, tá? Daqui para cá. E deleta aqui, deleta aqui. Olha que interessante, gente. Só colocar as cotas aqui que já está pronto o nosso corte AA. Vamos fazer o corte BB. Mesma coisa. Pega a ferramenta Copy, copia tudo o que está aqui em cima, leva mais ou menos aonde ele vai ficar e solta. O importante é a ponta ficar para cima. A ponta do BB já está para cima. Usa a ferramenta Trim embaixo do roxo aqui da linha tracejada, né, que é a linha magenta, porque é o corte, né, e depois você usa a seleção azul, tá? Se a verde vai deletar tudo que a gente precisa, então só azul, e depois pode usar o verde aqui somente nas cotas, tá? Nem se você deletar essa porta você não vai conseguir mais ver ela, tá? Então pode deixar assim mesmo. Usa a ferramenta Mover. Eu gosto de posicionar uma ponta aqui, ó, da setinha na outra, ficar alinhado. E mesma coisa, vou pegar a ferramenta Line aqui, ó, vou usar a mesma base, porém vou trocar aqui para Layer Alvenaria. Clica aqui nessa ponta e atravesso. Uso o F8. Lembra do X-Line? X-Line, usa a opção vertical e só clicar onde que há a parede. A parede, onde a parede toca. Aqui tá é porta, porém tem a parede em cima da porta, então vai ser parede. Aqui mesma coisa, tem janela, porém tem a parede em cima e embaixo da janela. Então olha que interessante, agora é só pegar a ferramenta Line, ó, vindo aqui, e você tem as alturas, e quer dizer, a parte horizontal, né, que seria a parte do chão, para fazer as alturas, e você tem a parte de altura já, né? Aqui já tem tudo certinho, só usar o trim agora. Olha só, a gente usa o trim para fazer as baldrames, né? Uso o trim aqui para cortar a parte do lote aqui. Uso o trim para ir removendo aqui as partes internas. Tá? E sempre quando tiver de 15 aqui, de 25, já pode cortar as duas aqui, tá? Não cortar, deleta. E pronto, a minha fundação já está pronta. Viu que rápido? Pego a ferramenta Line e copio aqui agora, né, a laje, ó. Opa. A laje e minhas vigas. Uso a ferramenta Trim e vou fazendo a mesma coisa.
Ó, posso fazer isso também, clicar e voltar depois. Já corta tudo de uma vez. E olha só, aqui eu não tenho, então posso deletar. Eu não tenho as duas aqui, porém eu tenho uma linha aqui que eu vou tentar explicar para vocês, que essa parte de corte aqui, esse aqui é o mais problemático que tem, tá? Antes de fazer aqui a parte do telhado, que é a parte mais chata, eu vou pegar, lembra do offset de 2.1 que eu dei aqui para fazer a altura de janela de porta? Mesma coisa, a do banheiro, tem ponto 60, então copia aqui, ó, vai ter a do banheiro, ó, ponto 60. Pega aqui na ponta e leva aqui. Ó, já ficou pronta. Agora nós temos que ver, ó, aqui eu tenho uma porta. Então eu tenho uma altura de porta ali também, uma porta na lateral, que é aqui, ó. Então eu posso clicar na ponta e trazer aqui. Ó, tá vendo? Já vai ficando certo. Só que aqui eu tenho uma janela, lembra de 1,20? Eu tenho uma porta de 90 e eu tenho uma porta de 80. Então eu fiz isso, ó. Levei uma linha, só tracejei estiquei a linha, tá? Poderia ter usado o X-Line, porque eu vou pegar, ó, se eu tenho essa ponta dessa janela, eu venho aqui, ó, janela de 1,20. São essas três. Ela é correr de 2 folhas. Então, clico aqui na ponta e levo aqui exatamente nessa ponta. Ó, já está pronto minha janela, nem precisei desenhar, tá vendo? É exatamente 1,10 de altura. Olha lá, 1,10. Então tá correto. Agora eu vou trazer a porta de 90. Copio, vem aqui, ó, porta de 90, seleciono ela, clico aqui nessa ponta, que é exatamente a ponta que eu puxei lá, e clico aqui, ó. Ela já está correto, porém só o batente que está errado. Seleciona a porta que ela vai ter o espelho dela. Só clicar aqui na setinha, tá? Só uma vez, tá? Senão ele vai aparecer a janela. Se aparecer, só dá ESC. E copio de novo a de 80. De novo não, né, gente? Não copiou. Então só uma vez. A de 80 está na esquerda. Então, usa. Opa. Copia a da esquerda. Pontinho da esquerda. E olha que interessante, gente. Tá pronto as portas e janelas. É muito rápido. Tá? Só que temos que usar o trim, senão vai ficar grosso. E aqui mesma coisa. E agora é o telhado. O telhado a gente vai pegar a ferramenta Line, esticar o que é telhado, tá? E tem um detalhe. Se vocês verem o corte BB, ele está passando aqui na cozinha. E na cozinha não tem uma continuação aqui do telhado, então ele acaba aqui. Então, pega a ferramenta Line, clica nessa ponta, que se tivesse dentro do forro aqui, você estaria vendo essa ponta. Então, traz até para cá. Essa ponta, gente, você só vai conseguir ver na cozinha. Depois, no dormitório, vai ser um vão. Então, olha aqui, se você fazer uma parede aqui em cima, vai ter uma ponta aqui. Então, você desce essa ponta. Tá? Lembra que eu fiz ponto 20? Aqui então, deixa eu só esticar, usar o trim aqui, segurando Shift, ele estica, né? Então, tá vendo essa linha? Essa linha vai existir. Você vai ver ela só nessa parte mais baixa, tá? Porque aqui vai ser tudo telhado. Usa o trim para cortar aqui, aqui, tá? E aqui também. Aqui você pode deletar, tá? Porque olha só, aqui é parede, aqui eu tenho os meus ponto 20, tá? E eu tenho aqui o oitão que eu vejo, tá? Porque é uma casa de 2 águas, né? Então, eu tenho que ter uma parede aqui para sustentar o oitão aqui, né? Porque senão ia ser um espaço vazio. Então, como tem um preenchimento, essa parede sobe, como essa também. E vamos pegar a altura do telhado agora. Tá vendo o corte? Isso aqui seria a estrutura do telhado. Então, vem e pega aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Eu fiz uma projeção, deixando o mouse aqui esticando, aí apareceu a intersecção. Pega exatamente aqui a ponta a ponta do telhado, que vai ser a mais alta. Pego aqui e pego a parte mais baixa, que aqui seria só o telhado, tá? Quer dizer, exatamente aqui, ó.
Então, quer dizer, aqui seria meu telhado cortado, tá? Aqui não existe mais parede, porque aí seria só o telhado. Então aqui eu tenho todo um telhado, né? Só que o telhado ele não fica até aqui, ele passa. Então vamos usar aqui o X Enter para esticar essa linha até lá, ou poderia ser o trim ou segurando o Shift, tá? Vamos cortar. E olha que interessante, essa ponta aqui, ó, ele não vai vir até aqui, ele vai vir até essa ponta. Você vai ver o telhado. Então olha a diferença de uma para outra. É diferente, dá uma boa diferença. Usa o trim para remover, que você pode usar o fillet. Tá vendo? São todos os comandos que eu uso para desenhar que a gente aprendeu nas primeiras aulas. Tá? Uso o trim aqui também para cortar. Uso o trim e uso o trim. Então quer dizer, minha altura do telhado já está definida, né? A única coisa que eu vou fazer é colocar isso aqui, ó, essas linhas para layer telhado, que eu não tinha colocado. Tá? Esse aqui vai ser parede, porém essa daqui vai ser parede verde e essa parede amarela pela consequência de distância. Essa aqui está mais próxima, essa está mais longe. E vamos usar a Shura. Tá? A Shura nada mais que H-Enter, ou clicar aqui na opção. Vim aqui, ó, Match Properties e tá vendo aqui, ó, essa parte que desce, pega essa Shura e coloca ela aqui. E aqui também, tá? Uma coisa legal agora é que a gente precisa colocar a ondinha do telhado. Aqui como seria a telha cortada mesmo. E vamos colocar aqui em cima. Se caso, tem que tomar cuidado com os pontos verdes. Para esses pontos verdes, ele vai para outra região, tá? Aqui eu vou ajeitar essa parede, tá? Porque geralmente essa parede sobrepõe o telhado, né? Senão não vai adiantar nada, vai jogar lá pro vizinho. E aqui eu uso o Explode e venho e deleto essa opçãozinha, deleto a parte de cima. Aqui posso usar o trim, tanto aqui quanto aqui, tá? Posso deletar aqui porque aí fica como se fosse o telhado mesmo, tá vendo? Se fosse o acabamento do telhado. Aqui eu gosto de pegar a line e subir mais ou menos em torno de 0,10 para cima, tá? 0,25. Só para fazer um acabamento um pouco maior que o telhado, tá? E pronto, tá pronto o nosso corte. Vamos verificar se está tudo correto. A única coisa que falta é pôr a Shura de concreto e as cotas. A Shura de concreto é simples. Pega aqui a ferramenta Shura, pega a ferramenta Match Properties e vem aqui, ó, a Shura concreto. Só clicar aqui e vem clicar na opção onde você vai colocar. Eu gosto de aplicar e dar Enter, tá? Geralmente a Shura é um pouco pesada mesmo, ela acaba travando um pouco. Então tem que tomar cuidado. De repente, se tiver com o mouse em um objeto complexo, ele vai demorar um bocado para fazer e preencher, tá? Aqui deu errado, deixa eu aplicar de novo. Aí na hora que aparece a Shura, a gente tem que dar Enter, tá? Tá calculando. Aí, apareceu, deu Enter. Vocês entenderam? Então, cliquei. Na hora que aparecer, eu dou Enter, senão ele vai sumir. Demora um pouco mesmo a Shura, tá? O arquivo agora realmente está ficando pesado. E ele vai começar a demorar um pouco. Só um minuto, que está aparecendo. Aí clica. Vai aparecer. Mais um minutinho, só para a gente finalizar a nossa aula. E na hora que aparecer, a gente vai pressionar o Enter. Pronto. Então já aplicamos a Shura aqui de concreto, né? Já colocamos as portas e janelas. Agora eu não preciso mais dessa linha. Eu não deleto, tá? Eu só apenas recuo ela aqui, porque se a hora que realmente eu precisar, eu já tenho ela. Vamos trocar aqui para Layer Piso. Vamos esticar ela aqui. E vamos trazer aqui exatamente a divisa. Usa a ferramenta Trim. Aí, só para mostrar onde que vai o terreno. E agora vamos trocar para Layer Cota.
e vamos cotar nosso projeto. Gente, basicamente tudo que vocês já sabem. Tá? Eu gosto de cotar às vezes as janelas e vamos annotate, usar o continue. Tá? Todas essas ferramentas que estamos clicando, ela tem, né, vamos dizer assim, tem um atalho, tem um comando. Tá? O DIN, você pode digitar DIN, que vai aparecer. Aí, ó, digitei DIN, vai ser a cota mesmo normal, tá? Ó, vou botar aqui, ó. Aí pode usar o continue. Aí. O importante é só saber o pé direito mesmo. Às vezes a altura aqui do telhado, tá? Tem que tomar cuidado também. Quando a gente traz a linha, ela fica uma linha azul. Tá? Como que a gente faz para ver essa linha azul? A gente vem aqui em Home e manda essa linha vermelha para trás. Como que eu mando ela para trás? Vem aqui na opção Modify. Tem essa opçãozinha aqui que é indicando, a gente se orienta pelo cinza. O cinza está à frente, quer dizer que ele vai ficar à frente. O cinza está atrás, quer dizer que ele fica atrás. Ah lá, agora eu consigo selecionar a linha azul e deletar. Então é o seguinte, galera, agora já terminamos, só vamos colocar o nome. Vamos pegar a ferramenta Copy, copiar aqui essa opção, esse objeto, vamos colocar embaixo dos dois. Lembrar que esse aqui é o projeto 3, que é o corte AA, e o outro é o 04, corte BB. Agora, só salvar. Clicando aqui nessa opção Save ou dando Ctrl S, está pronta a nossa aula 6. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí com o seu professor da Compasso ou pelo site nosso aí. Muito obrigado. Até mais.